E me lembrando de Adolfo Bezerra de Menezes Cavalcante, eu me lembro de alguém que serviu desde o seu nascimento, naquele recuado dia de agosto, em 29 de agosto de 1831, até abril do ano de 1900, sem fraquejar um único minuto. E pela mediunidade de Francisco Cândido Xavier, ele nos legou uma história que eu quero deixar para as nossas reflexões finais. Quando duas damas, no teatro Bolshoi, em Moscou. E esse teatro talvez seja dos mais belos teatros do mundo. Fazia muito frio. Elas admiravam-se com aquela ópera de Boris Godunov e saindo do teatro, já tarde da noite, olham para um homem caído à beira da estrada. Se as lágrimas rolarem é emoção, porque eu me lembro dos compromissos assumidos na espiritualidade todas as vezes que eu conto essa história. E olhando para aquele homem caído, o homem estendeu a mão. E não precisa ninguém nesse instante pensar, puxa vida, será que eu estou faltando com alguém? Porque no Rio de Janeiro, em Nova Iguaçu, são tantos que estendem suas mãos. Bom, se não temos nada para dar, que possamos dar de nós, que possamos ao menos olhar para as pessoas para que elas se sintam dignas, porque elas são nossos irmãos, porque elas são filhos de Deus. E as duas damas, diante daquela mão estendida, pensaram, vamos dar dinheiro? Não, porque se dermos dinheiro, ele vai beber vodka. É muito comum na Rússia se beber vodka, não só para se embebedar, mas para aquecer o corpo. Uma então retira o casaco de pele para aquecer aquele homem, e a outra, você está doida? Esse casaco é muito caro, você vai dispor dele. E ela, é mesmo. Eu vou dar o meu casaco de pele para um mendigo? Vamos para casa, façamos um farnel e mandemos um coche para trazer para ele o farnel e alguns cobertores, porque para o pobre, para o mendigo, nós não damos aquilo que nós temos, nós damos muitas vezes daquilo que nos sobra. Chegando em casa, foram fazer um chá. E antes de lembrarem-se do mendigo, elas começaram a conversar sobre a sociedade. Como nós conversamos nos dias de hoje, como nós arrumamos desculpas para tudo, como nós julgamos os seres humanos, como nós gostamos de contextualizar tudo e nos esquecemos daquilo que é essencial. Uma delas disse assim, bom, essa situação da pobreza, da mendicância, deve ser porque os nossos políticos não fazem nada por eles. Porque os nossos políticos só roubam e esquecem dos necessitados. E a outra, não é problema dos políticos, isso é problema deles próprios, que ao invés de trabalharem, ficam só querendo receber. Me perdoe o termo que ela utilizou, mas foi mais ou menos esse. São os vagabundos que ficam por aí se embebedando, querendo coisas, ao invés de se disporem ao trabalho. E conversaram, arrumaram 1001 justificativas sociais. A noite passou, entre chás e biscoitos. Quando chegou de manhã, uma teve um insight não, o despertar da consciência, tardio, mas teve. O homem arregalou os olhos. Vamos até lá. E elas resolveram ir. Levaram a jamanta, a coberta, levaram alguns mantimentos. Encontraram um homem. Hirsuto, enregelado, arroxeado. Ele tinha falecido. E elas, o homem morreu. E o doutor Bezerra termina sua história contada a Chico Xavier, deixando uma frase para que Chico e os confrades que haviam recebido a missiva do plano espiritual pudessem refletir sobre ela. Quando a caridade é muito discutida, o socorro chega tarde.
Meus amigos, quando pensamos na doutrina espírita, nas propostas do Espírito de verdade que nos manda amai-vos e instruí-vos, pensemos sim que precisamos cada vez mais estudar, refletir sobre o Espiritismo, mas, sobretudo, precisamos agir, porque há dores invisíveis ao nosso olhar, há dor debaixo do nosso próprio teto. Há aquele parente na nossa casa que nos chama, que nos clama e nós passamos despercebidos. Quando a caridade é muito discutida, e hoje nós discutimos sobre tudo, discutimos sobre política, sobre orientação sexual, discutimos sobre times de futebol, secundário. Aquilo que é secundário. E nos esquecemos do que é essencial. E o essencial, dizia Antoine de Saint-Exupéry, é invisível aos olhos, mas é sentido pelo coração. Que nós possamos ser os espíritas dos dias presentes, os verdadeiros cristãos entusiasmados dos dias do fulgor evangélico, aqueles que discutem menos e amam mais. Porque essa doutrina, o Espiritismo nos traz Jesus de volta. Essa doutrina, o Espiritismo, é uma doutrina de amor e luz. Ciência, fé e consolação. Prometida há 2000 anos por Jesus. Diretriz da humana perfeição. Proclama os irmãos dos céus a boa nova, a lei imortal. Homens, fraternizai, vosso Pai é Deus, e sois vós a família universal. Irmãos, é a doutrina espírita, a imensa esperança no porvir. Marchai ao clarão da luz bendita, é nascer e renascer, amar e progredir. Porque marchai ao clarão da luz bendita, é nascer e renascer, amar e progredir. Que Jesus, o amigo de todas as horas, doutor Adolfo Bezerra de Menezes e os demais amigos espirituais, vos abracem nesse instante e vos envolvam em vibrações de saúde, de alegria e de muita paz. Um beijo. Tchau, tchau.